Olá, amigos do canal. Você costuma utilizar o aplicativo Uber para fazer suas viagens? Já imaginou quantos fatos sobrenaturais acontecem nestes percursos? Então ouça os relatos que recebemos de alguns motoristas e tire suas conclusões. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Isso fortalece muito o canal e você nos ajuda a investir cada vez mais em conteúdos de qualidade. E lá vamos nós. O Porta dos Pesadelos apresenta 5 relatos assustadores em viagens com o Uber. Relato 1. A última viagem. Eu fui motorista de aplicativo e por volta de 2019 tinha minha área, mas ao longo do tempo fui conquistando mais clientes. Uma noite, depois de trabalhar, deitei para dormir, mas à meia-noite uma senhora me ligou dizendo que precisava de uma viagem até a sua cidade de Taubaté. Pensei muito, pois estava cansado, mas mesmo assim aceitei, pois eram R$ 400. Me vesti, liguei o carro e fui buscar a senhora. Enquanto estava a caminho, coloquei música para não pensar muito, pois algo me dizia que não deveria ir. Cheguei ao destino e ela estava esperando na rua numa noite escura, sem trazer nada. Ainda me lembro de suas roupas. Um casaco marrom e uma blusa listrada. Parecia relutante em abrir a porta, mas gentilmente desci e a abri. Ouvi um sussurro de agradecimento, subi e partimos. Eu podia vê-la pelo retrovisor, parecia preocupada. Como era uma viagem longa de 2h30, comecei a puxar assunto para quebrar o silêncio. "Está tudo bem?" perguntei. Fiquei esperando uma resposta, mas ela não deu. Supus que era melhor não falar. Foi uma hora bastante desconfortável, já que gosto de conversar com os clientes, mas paciência. Ao ver o relógio, era 1h40 da madrugada. Ainda podia vê-la no retrovisor com o olhar perdido, olhando pela janela, parecendo triste e preocupada. Perguntei se ela ia visitar a família novamente, mas não obtive resposta. 1 minuto depois, ela disse que sim, que precisava ver sua mãe e seu irmão, pois tinha assuntos pendentes. No entanto, continuava olhando para a estrada. Novamente, o silêncio nos envolveu. Às 3 da madrugada, chegamos à sua cidade. As estradas estavam vazias e as ruas empoeiradas. Ela me guiava por quais ruas seguir. Quando terminei a rua, não sabia para onde ir, se à esquerda ou à direita, pois não obtive resposta da senhora. Olhei pelo retrovisor esperando uma resposta, mas não a vi. Virei rapidamente para trás, mas ela não estava mais lá. Fiquei paralisado. Não ouvi as portas se abrirem. Na rua escura, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo e fiquei imóvel, pensando no que aconteceu. De repente ouvi um sussurro no ouvido, "obrigado". Os pelos do meu corpo se arrepiaram. Olhei embaixo dos assentos do carro, mas não a vi. Era impossível que aquela mulher tivesse ido embora. Não soube o que aconteceu, mas voltei. Sabia onde ela morava. Pensei em ir procurá-la, mas estava muito cansado. Ao chegar em casa, deitei com minha esposa. Às 9 da manhã nos levantamos para tomar café. Não contei nada a ela, mas entre conversas ela me contou que a senhora que morava algumas quadras atrás havia falecido. Ela me deu características de quem era. Quando fui à casa da senhora, havia uma missa acontecendo e as fotos eram da mesma senhora que havia me chamado e eu a levei para Taubaté. Relato 2. A mulher e os bonecos. Durante 11 anos trabalhei como motorista de aplicativo e muitas coisas aconteceram. Desde mulheres tentando me pagar com beijos até alcoólatras sujando meu carro. Nada disso se comparava ao que vi. Dizem que eventos sobrenaturais ocorrem de madrugada, mas naquela ocasião eram 5 da tarde e nem estava escuro. Certo dia levei um senhor ao metrô. Ao deixá-lo, recebi o chamado do aplicativo de uma mulher com uma criança de aproximadamente 5 anos próxima do lugar que estava. Ao chegar no lugar marcado, ela confirmou se era o carro do aplicativo. Eu disse que sim, e eles entraram. A mulher estava falando ao telefone, aparentemente esperando seu namorado. A criança brincava com os bonecos e isso me incomodava, pois não gosto de barulho. Fiquei irritado porque a mãe não dizia nada. A criança começou a me bater por trás do assento. Vi pelo retrovisor que a mãe não dizia nada. Então, irritado, disse: "Ei, moça, pode acalmar seu filho, ele está me batendo por trás do assento." A mulher disse ao namorado para esperar, desligou e me disse: "O que você disse?" Repeti que o filho dela estava me batendo por trás do assento, mas eu já não sentia os golpes. Mesmo assim, mencionei isso.
A mulher disse que não tinha nenhum filho. Seus olhos se encheram de lágrimas e começou a chorar. Disse que não tinha nenhum filho desde que perdeu o bebê há 5 anos. Ela continuava chorando e contou que tinha um pequeno altar em memória do bebê e que alguns dias antes comprou novos bonecos. Isso me deixou assustado, mas também com um sentimento de compaixão. Pedi desculpas à mulher e continuei o caminho, oferecendo-lhe um lenço e dizendo que seu bebê estava com ela. Ela sorriu e disse que o viu feliz. Eu disse que sim, que a criança estava muito feliz brincando com os bonecos. Relato 3. O sequestro fantasma. Há algum tempo instalei o aplicativo da Uber, já que costumo sair à noite e voltar tarde por segurança. Não dirijo quando estou bêbado. Naquela noite saí de volta para casa, já era tarde. Eram 2 da manhã. Então decidi chamar um Uber. O aplicativo disse que o carro chegaria em 8 minutos. Esperei, e quando chegou, era um Nissan preto. Cumprimentei o motorista, abri a porta da frente e entrei. Enquanto estávamos indo, tínhamos que passar por uma estrada deserta. Aquela hora estava deserta, sem iluminação pública. Conversávamos quando de repente começamos a ouvir batidas na mala do carro. No início, eram frágeis. O motorista olhava estranho para mim, mas não demos importância e continuamos a conversar. Quando estávamos no meio daquela estrada deserta, comecei a ouvir alguém pedindo socorro da mala. Pensei que estava a bordo com um sequestrador e perguntei quem era, quem estava na mala. Os gritos eram de uma mulher que pedia desesperadamente por ajuda. Eu tinha certeza de que estava sendo conduzido por um sequestrador, então pedi para ele parar, o ameacei com uma pequena faca que eu tinha, e ele disse para eu me acalmar e que não havia ninguém no porta-mala. Descemos, os gritos ainda se ouviam. Peguei meu celular, continuei a ameaçá-lo e liguei para a polícia. Estávamos os dois no meio daquela estrada deserta, sem luz pública, apenas com a lanterna do meu celular. Disse a ele para abrir, pois estava certo de que estava sequestrando alguém. Os gritos e batidas pararam completamente quando o motorista abriu. O que o motorista dizia era verdade, não havia ninguém na mala. Guardei minha faca e pedi desculpas. Ficamos alguns minutos encostados no carro, pois estávamos assustados. Perguntei se ele estava pronto para continuar dirigindo e ele disse que sim. No decorrer do caminho não conseguimos explicar aquele incidente aterrorizante. Os gritos e as batidas eram de uma mulher, mas o que teríamos ouvido? Desde aquela noite não saio mais, pois fiquei bastante assustado. Relato 4. O chamado do além-túmulo. Durante a minha primeira semana como motorista de aplicativo, dirigia por volta da 1 ou 2 da manhã. Em um desses dias, recebi uma corrida para pegar um passageiro àquela hora da noite. As ruas estavam completamente vazias e a iluminação pública era péssima ou simplesmente não funcionava naquela área. A direção que meu GPS indicava não me parecia adequada, pois me forçava a virar em uma antiga estrada deserta, uma rota solitária e muito sombria. O perfil do usuário era estranho, pois não tinha nenhum dado, o que não deveria acontecer. Comecei a suspeitar que talvez estivessem me preparando para um assalto. Consegui cancelar e retroceder, mas minha curiosidade falou mais alto e decidi continuar. Além disso, também fiquei preocupado. Pensei que alguém poderia estar ferido ou tão bêbado que realmente precisaria do serviço. Virei onde meu GPS indicava e passei atrás de uma enorme fábrica abandonada. O caminho atrás do prédio era muito antigo e negligenciado. Falei baixo para mim mesmo. Isso não parece bom. Continuei dirigindo muito devagar. A distância entre meu passageiro e eu diminuía a cada momento, até que finalmente o caminho chegou a um beco sem saída. Minha tela dizia para virar à direita e o passageiro estaria a cerca de 30 metros. Virei lentamente à direita e o que estava lá era um cemitério. Os portões do cemitério estavam abertos e, ao longe, a cerca de 30 metros de onde meu passageiro supostamente estaria, só havia fileiras e fileiras de antigas sepulturas. Senti arrepios imediatamente. Obviamente, não havia nenhum passageiro lá. Ainda tenho a esperança de que tenha sido apenas alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto. Relato 5. Conduzindo meu assassino. Era uma noite fria. Terminei a última corrida às 11 da noite.
Conforme dirigia, recebi o chamado de mais uma corrida pelo aplicativo. Eu não queria fazer mais corridas, mas precisava aumentar meus ganhos. Fui até o local do chamado e o homem parecia desesperado. Confirmei o destino da corrida para onde ele ia e era para ir a um hospital. Hesitei em aceitar essa corrida, mas não consegui ser forte, então o deixei entrar. Ele sentou-se na frente, mas parecia que estava falando em sussurros. Perguntei se ele estava bem e ele disse que não, que precisava chegar ao hospital o mais rápido possível. O hospital para o qual ele queria ir ficava a cerca de 30 minutos de distância. Conforme o tempo passava, ele ficava cada vez mais estressado, segurando o rosto e puxando os cabelos. Começou a suar e eu fiquei com medo de sua forma de agir. Pensei que ele morreria no meu carro, mas ele disse para eu apressar. Ele não sussurrava mais, estava gritando: "Eu não vou matar vocês, calem a boca, eu não vou matar vocês." Eu fiquei surpreso e perguntei o que estava acontecendo. Irritado, ele respondeu: "As vozes na minha cabeça querem que eu os mate. Eu tenho uma faca e preciso matar você, mas não vou deixar que me façam matar um inocente novamente." Meu coração batia a 1000 por hora, pois ele já tinha feito isso antes. Comecei a tremer. Acelerei com medo de que esse homem me matasse. Toda vez que ele colocava a mão na calça, esperava me confrontar com ele. Mas mesmo assim, esse homem me dobrava em altura e seu peso era o dobro do meu. Pensei que acabaria morto. Os medos que eu sentia eram os piores que já experimentei. Aquele homem puxava os cabelos, gritando repetidamente que não ia me matar. Aquela viagem de 30 minutos foi a coisa mais aterrorizante que vivi no meu carro.